É uma profissão muito desafiadora, né? Porque a gente sabe que no Brasil o professor ele não é muito valorizado. Comigo, Duda Fergus. Bem-vindos ao nosso Roadcast. No episódio de hoje teremos o imenso prazer de receber mais uma convidada muito especial, Lívia, uma estudante de História. Então, os seus fãs de ouvido se preparem para aprender e se emocionar com histórias incríveis. E vem comigo nessa jornada! E para começar, quem é Lívia? Bom, eu sou uma estudante de História, né, de licenciatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, na Faculdade de Formação de Professores. E eu trabalho atualmente como estagiária, né, eu sou mediadora museológica do Museu da Imigração da Ilha das Flores, que é um museu voltado para explicar sobre a história da imigração no Rio de Janeiro, né, e é localizado aqui em São Gonçalo, em Neves. O que despertou seu interesse pela história? Bom, eu sempre quis fazer história desde muito assim, adolescente, sabe? Só que não era a principal profissão que eu queria ter, eu sempre pensei mais como um hobby, porque eu tinha uma visão muito estigmatizada, assim, sobre história, sabe? Eu não queria ser professora, mas eu acabei fazendo um trabalho voluntário e durante um tempo eu acabei trabalhando com muitas crianças e adolescentes e eu acabei tendo um apego muito grande, né, com o ensino. Então eu decidi fazer a história e fazer licenciatura e, assim, atualmente o que eu mais quero é, de fato, ser professora. Sim, afinal todas as profissões começam com um professor. Como você acredita que a história pode influenciar a sociedade atualmente? Bom, acredito que pode influenciar porque a história ela é basicamente um convite para você pensar, né? E quando a gente estuda e a gente fica ciente do que aconteceu e das consequências do que aconteceu na nossa realidade atual e, assim, para o futuro, eu acho que a gente consegue fazer as coisas de forma diferente, sabe? Eu acho que a gente consegue entender certos processos que a gente está inserido como sociedade, a gente consegue ter um pensamento crítico, a gente consegue, sabe, ter um conhecimento que contribui muito para que a gente consiga melhorar, sabe, como sociedade. Normalmente os alunos acham muito complicada a história, mas a história é muito importante, já que é a nossa história. Quais desafios você enfrentou na sua jornada acadêmica? Bom, a minha jornada acadêmica ela começou um pouquinho complicada porque eu entrei na faculdade em 2020. Então, logo em março, né, a gente tem a pandemia, né? Então, tem toda a questão da quarentena. E as minhas aulas acabaram sendo suspensas. Então, durante um bom tempo, o início da minha faculdade ela foi de forma remota, né, online. E eu acho que isso foi a coisa mais desafiadora porque me fez ficar muito tímida, né? E, assim, sendo uma faculdade de licenciatura, é uma coisa que eu vou ter que lidar com pessoas, né? Com crianças e com adolescentes e com adultos também, né? Que ainda estudam. E ter essa experiência de fazer a faculdade online foi muito complicado porque eu não tive essa experiência de apresentar trabalhos, né? E de interagir com pessoas. Então eu voltei para as aulas presencialmente muito tímida, com muito medo se eu realmente conseguiria dar aula, sabe? Lidar com a sala de aula, lidar com crianças e adolescentes, né? Então acho que essa foi a coisa mais desafiadora, assim, da minha graduação. Mas o que me ajudou muito foi justamente eu ter conseguido esse estágio no museu, né? E no museu a gente recebe pessoas, a gente faz uma mediação com eles. Então a gente faz todo um percurso contando a história daquele local, né? E isso, assim, meio que me quebrou na marra mesmo, porque eu fui obrigada a falar com pessoas e a explicar todo um contexto histórico e social para essas pessoas, né? Então essa experiência no museu, ela acabou sendo, assim, muito essencial para que eu quebrasse toda essa timidez, sabe? E me ajudou muito também na minha vida acadêmica, assim. Depois, quando eu precisei fazer os estágios em escola, eu consegui lidar muito bem com as crianças, com os adolescentes. Eu consegui transmitir o conteúdo de uma forma muito boa por causa dessa experiência, sabe? De trabalhar num museu e de lidar com diferentes públicos. Realmente, a pandemia foi muito desafiadora para todos nós. Quais dicas você daria para as pessoas que querem fazer faculdade de História? Bom,
É uma profissão muito desafiadora, né? Porque a gente sabe que no Brasil o professor ele não é muito valorizado, mas eu, assim, é uma profissão que ela exige que você, é uma profissão que você faz realmente porque você gosta, sabe? Que te dá a oportunidade de você lidar com diferentes pessoas e você aprender muito. Mas é realmente muito desafiadora, muito complicada. A gente sabe que o ensino público brasileiro ele tem muitas falhas, né? E ele precisa de muitas melhorias. Mas a dica que eu dou é realmente assim para ir com muita vontade, porque os desânimos são muito grandes, mas assim é uma coisa que é muito recompensadora, sabe? É uma profissão muito bonita, é muito interessante e ela assim abre muitas portas para muitas coisas. Fica aí a dica, pessoal, e vamos valorizar os nossos professores, que são nossos alicerces do país. E para finalizar, gostaria de deixar um recado? Queria agradecer a minha entrevistadora, muito maravilhosa, e também à Universidade Pública pela oportunidade de estudar e fazer pesquisa e realmente trabalhar com o que eu gosto. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e me seguir aqui no Roadcast e nas minhas outras redes sociais. E um beijo da Duda Fergus. Tchau! Roadcast!